no nosso meio, e que o mundo espiritual, meu Deus, se abra, meu Pai, para termos um entendimento e um discernimento de tudo que está acontecendo, para que haja, Senhor, um crescimento e que o alerta, meu Pai, que o Senhor tem lançado à igreja, nós venhamos estarmos sensíveis para ter esse entendimento, para não perdermos, meu Deus, a nossa bênção, a nossa vitória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom te ver aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 20. Deus tem uma palavra para nós. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo. É isso que interessa. O resto é resto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. A notícia boa, né? Pastor Gleice reagiu ao poder de Deus. Alcançou ele ali. E graças a Deus está no comando. Louvado seja Deus. Nós ficamos felizes com essa manifestação de Deus mais uma vez. Glória a Deus. Isaías 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esta mensagem e já te agradecemos pelas tuas manifestações em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Quantos anos atrás essa palavra foi escrita e como ela é atual, nos dias de hoje? Impressionante, irmão Dé? Impressionante como o mundo está na contramão da palavra, e como nesses dias de hoje, irmãos que estavam firmes aparentemente, e hoje já nem na igreja estão. Alguns que estavam firmes outro dia mesmo, e agora às vezes ainda encontram na igreja, mas frios, vivendo uma vida dupla, carnalmente. E aqui nos fala claramente, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Como verdade é, pessoas que andam em cima da sua própria verdade, do seu próprio achômetro. Que coisa impressionante, tanto tempo atrás e quão real hoje. Mais do que nunca encontramos pessoas falando: eu penso assim, mas eu acho assim, mas isso é muito radical. Não precisa ser tanto assim. A igreja não tem que se meter na vida da gente. Verdade.
A igreja não se mexe na vida de ninguém. A igreja prega a palavra de Deus. E aquele que quer vai se submeter, não à igreja, mas vai se submeter à palavra de Deus. Não à palavra do pastor, mas à palavra que o pastor prega. E cada dia mais enfrentamos pessoas tentando associar a palavra de Deus com o mundo. E o que me resta a imaginar, a pensar naquilo que Deus tem para mim e para você, é de que estamos muito perto da salvação, mas estamos muito perto também do inferno. É muito paralelo estarmos firmes andando perto de pessoas que falam que estão firmes, mas não estão firmes. E isso para mim é um alerta tremendo, porque tudo está em risco, em jogo, a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus. Se estamos firmes, precisamos cuidar para não cair. Precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. No passado, imagina, só um rei, veio Saul e uma regra atrás. Um rei não adorou outros deuses. Pode isso? Não só pode, como aconteceu. Deus levantou, vou falar de Saul. Deus levantou Saul. Foi Deus que escolheu Saul. A gente coloca isso como, não dá para imaginar que ele se desviou tão fortemente para as trevas. Pode isso? Pode. Aí imagina você, eu me imagino, sempre que eu jogo a palavra para dentro de mim, é possível um dia eu me desviar? Vai ser possível se eu não temer a palavra de Deus todos os dias, se eu não me cuidar todos os dias, se eu não me tornar um brincalhão espiritual. Isso passa a ser possível. E aí vem pessoas que trabalham no paralelo, que pensam que são usadas por Deus, mas estão dominadas pelas trevas, que começam a falar com a gente. O que tem? Isso é ser muito radical, fanático. Nós temos outra opção. Me mostra, por favor, se você encontra outra opção para nós, que não seja sermos radicais e sermos fanáticos, como o povo fala. Nós temos outra opção? Me responda. Se o negócio é sério, você pega pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Vou falar de Sansão agora. Cheia do Espírito Santo. O homem que foi levantado por Deus, que tinha pacto com Deus. O que será que entrou na cabeça dele? Foi de uma vez? Não, aos pouquinhos. Aos pouquinhos, a chegar ao ponto. As pessoas já vão lá atrás, lá no final. Mas para chegar no final tem uma história. E essa história, ela é construída por nós, pelas nossas atitudes. Você está construindo a sua história. Eu estou construindo a minha história aqui na terra. Pode ser uma história de alegria, mas também pode ser uma história de tristeza, de lamentação eterna. Aí ele se envolve brincando com as coisas de Deus. Você pega o rei Acabe, a mesma coisa. Um chamado poderoso, maravilhoso, e que de repente tudo começa
a ir na contramão da palavra de Deus. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, dá para brincar cada dia mais, espreitando, intimidando aqueles que zelam pela palavra, cada vez mais tendo que buscar meios, sabedoria para expressar a palavra, porque tudo está trabalhando para fazer com que nós venhamos calar. Não podemos pregar aquilo que Deus fala claramente. Nós temos que buscar sabedoria para falar já nos dias de hoje. Aquilo que falávamos rasgado, já não se pode falar mais daquele meio rasgado. O mundo está trabalhando para povoar o inferno. E se eu escutar a voz desse mundo, que está bramando como um leão, mas que não é leão, leão só existe um, o da tribo de Judá, o rei dos reis. Ai, Xarabás. Glória a Deus. Mas o mundo escuta um leão que brama, como leão, que não é leão. E se você não apertar o cinto, não lutar por uma conversão real, por um arrependimento genuíno, você vai entrar no time dos que tem, dos porta aberta. Essa noite eu tive um sonho. Estava com dois irmãos da igreja, e de repente um deles afastou de mim e do outro irmão e foi para algum lugar. Mas eu tinha que ir embora. Aí eu peguei esse outro irmão e fomos. Atravessamos um lugar muito tenebroso, muito perigoso. Conseguimos chegar lá no topo. Mas na hora que chegar lá no topo, eu falei, Jesus, eu não posso deixar o outro irmão lá. Falei para o irmão, segue que eu vou voltar lá. Na hora que eu voltei lá, aquele irmão estava perdido em uma religião. Eu tentei, mas eu não conseguia buscar aquele irmão. Eu não conseguia. É muito dolorido isso do pastor. E aí eu falei assim, o único jeito é eu voltar. A minha volta, ela foi terrível. Eu enfrentei marginais tentando de todo jeito me fazer parar para que eu ficasse lá naquele lugar. Eu comecei a ter uma batalha espiritual. Minha mulher tomou um susto e tomei um tombo da cama. Eu só contei para ela o tombo da cama, eu não contei essa história toda. Tomei um tombo na cama, eu desviei numa facada. Sangue de Jesus tem poder. Estava igual, sei lá, esses lutadores aí, ninja, rapidez. Eu falei, nossa, esse daí aí está no bom do trem. Você vai ficar esperto, porque o trem está perigoso. Aí você traz isso para o mundo espiritual, irmão. Isso tudo se resume em ovelha. A gente ri, a gente brinca, mas isso é vida, é salvação. O negócio é sério. Aí você pega, na época de Noé, milhares de pessoas, milhares perderam. Porque enquanto Noé estava ali lutando para pregar a palavra, eles não queriam ouvir a palavra. Quanto tempo ele demorou para construir a arca? 120 anos. 120 anos. Sabe o que é isso? Deus dando chance para o povo, para ver se povoava a arca. Sabe o que Deus teve que fazer? Povoar a arca de bicho.
E assim vai indo. Estamos indo também, construindo a nossa história do mesmo jeito que teve a história no passado, está tendo a nossa história agora. Como é que estamos escrevendo o nosso livro, a nossa história, a nossa vida, de altos e baixos? Aí eu chego lá em Sodoma e Gomorra, pego o Ló. O Ló estava andando com uma pessoa ungida. Mas sai de perto de gente ungida. O problema é que não dá. Isso aqui, ó. Isso aqui, menos do que isso. Na beirinha da beirinha. Mas ele saiu no prejuízo. Porque a sua mulher já tinha se corrompido. Ela não aguentou a pressão de largar as coisas. Como hoje. Quantos perdem a sua salvação por causa de dinheiro? Quantos pastores perdem a sua salvação por causa de dinheiro? De meter a mão onde não tem que meter? Quantos Ananias e Zafira tem na face dessa terra? Deus tem misericórdia da gente. Vamos fazer as coisas certas. Mas essa é a história que estamos construindo, e eu tenho livre-arbítrio de decidir qual é a história que eu quero escolher para mim. De erros, de altos e baixos, ou de fazer as coisas certas. Meu irmão, vai ficar tudo aí. É muita ignorância ou falta de inteligência. Perdemos a nossa salvação, a nossa eternidade, por coisas que você nem pode levar. E aí eu vivo sempre raciocinando. O que será da minha vida? Aí você chega aí, Jacó e Esaú. Jacó errou, mas arrependeu. Esaú trocou as coisas espirituais por coisa carnal. Será que isso tem acontecido hoje, irmão? Será que isso tem acontecido? Será que isso tem alguma página no nosso livro da vida aqui, construído nessa terra, trocando coisas de Deus por coisas carnais, por sexo, por droga, por obra das trevas? E aí eu penso, poxa, mas isso não vai ficar aí. Eu estou trocando minha eternidade por uma coisa que vai ficar aí. É muita falta de inteligência para não falar que você é burro pra caramba. Acabei que falei. A vida é assim. Pastor, como que eu faço para ser inteligente? Priorizar o Espírito Santo, irmão. Priorizar o Espírito Santo em tudo na sua vida. Senhor Espírito Santo, me ensina a ser adorador. Está aqui no louvor. Pai, me ensina a te adorar. Eu preciso aprender a ser adorador, meu Pai. Eu não vim aqui para simplesmente, meu Deus, falar que eu vim à igreja. Eu vim aqui para prestar adoração ao Senhor, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas se o meu coração estiver corrompido, eu consigo chegar na igreja só para pedir coisas terrenas. Mas quando eu deixo Deus tirar as escamas dos meus olhos, o tampão dos meus ouvidos, eu começo a encaixar no plano divino de Deus. O plano divino é salvação, irmão. E acima de tudo, Ele vai querer te ensinar a chegar aqui e fazer o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, que é adorar, resolver problema. É Ele. Glória a Deus. É Ele. É Ele. Eu já perdi muitos cultos da minha vida, fazendo as coisas erradas, segundo o que eu achava. Até me converti, entre aspas, durante um tempo, para Deus resolver os meus problemas, simplesmente para isso, para me dar dinheiro, para me fazer ser próspero, vitorioso. Onde eu ponho a minha mão, abençoado será. Onde eu ponho meus pés nos pés, Satanás tem que sair. Eu pensava que era fácil assim.
me sentiu todo poderoso. Até tomar um primeiro barracaca. Aí não funcionou não. O negócio é mais sério. Para funcionar, meu irmão, a palavra de Deus, você tem que abrir o coração de verdade para o Espírito Santo entrar. Aí você não precisa fazer força nenhuma, você precisa só adorar. Porque você arrependeu, você converteu, aí você chega lá no Jordão. O Jordão é só para adorar, irmão. Nós estamos aqui num mundo que jaz do maligno, mas para adorar a Deus, porque Deus tem o comando de todas as coisas. Amém, Pai. Romanos 1,25 diz assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da sua natureza. O que mais a gente encontra hoje, mulher querendo? Tem até que controlar, né? Mulher não querendo namorar homem. Não é isso que está acontecendo? Está todo lado. Nossa, eu e a Kênia tem muito tempo que a gente não estava saindo de noite. A gente saiu de noite, puxa vida, só vê o trem, tudo ao contrário. Você chega naquele aeroporto de São Paulo, misericórdia. Ficou louco. Aí, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, está escrito, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Foi o homem que quis isso. E o homem está plantando e escrevendo uma história totalmente antibíblica, estando cheios de toda a iniquidade. Olha quem não tem o Espírito de Deus: é iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis em misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Eu poder nem ter prazer em ver ninguém fazendo coisa errada. Às vezes a gente dá umas gargalhadas, né? Participa das rodas de escarnecedores, né? Todo mundo ali está falando besteira e você lembra o seu passado e começa a participar. Você está entrando no time das trevas. Não tem jeito, tem que ser radical ou não, Jonathan? Sim ou não? Não, deve ter sido. Grita, por favor. Sim. Nossa, meu Deus. O grito dele. Grita para ele, filho. Não, grita para ele. A mulher tem que ajudar o marido, ué. Fala com ele, eu falo baixo, A mulher tem que ajudar o marido. Olha o mundo. Eu fico impressionado. Chega o Tiago perto de mim, chega o Jairo lá que foi lá em casa essa semana. Quem mais chegou perto de mim, negócio de internet? O Medina hoje fez palheta pela internet, nunca vi isso. e fez Você viu? Cadê? Pode pegar seu moço. Cadê ele? Cadê? Na parede, lá do pai. Aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus. Ele fez esse negócio aqui pelo computador, pela internet. Palheta para tocar negócio pelo computador, irmão.
Aí, você vê, tudo avançando. Tudo avançando. A tecnologia está avançadíssima. E a igreja? E a igreja? Está orando mais do que orava? Está buscando mais santidade do que buscava? Está se renunciando mais do que se renunciava? Está mais séria do que antes? É simples assim. Tudo está avançando, mas a moral e o espiritual estão caindo. Cada vez mais você vê pessoas perdendo a sua moral, entrando nos atrativos das trevas, ficando sem moral. Sabe o que significa isso? Quem tem moral tem o Espírito Santo. Quem não tem moral é aquele negócio que eu vi um videozinho aí, ó, roubando caneta. O ladrão da caneta. Ô gente, não tô contra isso não, Isaac. Vai. O cara não tem moral nenhuma. Cuidado, pastor, disse que vai prender quem divulgar esse vídeo. Uai. Tá cheio de ladrão da caneta também, lá na São Paulo, lá, como é que chama aquele negócio lá daquela marginal da São Paulo, lá, como é que chama? 25 de março. Hã? 25 de março. Não, hein? 25 de março. 25 não, não é 25 de março, não. Aí da madrugada. Hein? Madrugada da droga? A Cracolândia. Crocolândia? Cracolândia. Eita, trem! Aqui também não passa. Tá cheio de ladrão de caneta também. Todo lugar tá cheio de ladrão de caneta. Lá no Lagoinha também, agora tem a Não Cracolândia tem lá. jeito de querer me prender. Ai, Jesus, que vergonha, a pessoa sem moral. O diabo é assim, ó. Ele tenta a pessoa e põe alguém para filmar, para poder denunciar. Isso é o diabo é assim, irmão. Nós vamos ficar olhando a mulher dos outros ali, daqui a pouco ele faz o outro lá do lado dele e filma ele. É assim. E os povos caem. E eu ainda vi lá no vídeo assim, olhando, procurando ver se tem alguém filmando. É muito triste, irmão. É muito triste isso. E pessoas ainda apoiam uma coisa dessa, trabalhando contra o Evangelho. Por isso que a palavra de Deus fala que a verdade se tornou mentira. O povo, infelizmente, está se sentindo mais feliz com o mundo do que na presença de Deus. Escuta isso. O povo está sentindo isso aí. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Não é colocando nós aqui diferente do pessoal lá fora. É colocando a gente para pensar que nós podemos ficar igual o povo lá fora. Esse é o raciocínio. Entendeu? A gente sentir melhor numa festa mundana do que num culto. Trocar culto por coisas terrenas. Eu estou doido? Ou não tem que ser assim? Não, eu estou muito radical. Eu tenho 61 anos. Minha contagem, eu posso ir até hoje. Mas a chance de eu viver menos do que os jovens é muito maior. Então, estou lá para lá. Né? Ou eu decido ficar firme, ou eu vou aos pouquinhos. Daqui a pouco passa vergonha. A moral, ó, andou com Jesus e ó. Posso falar só um negocinho aqui rapidinho? Fala rápido. Hoje de manhã, isso aí que você está falando aí, hoje de manhã, ontem foi aniversário da minha mãe e ela fez uma feijoada. E quando foi na sexta-feira, eu fiquei doido para poder ir lá comer essa feijoada, que minha mãe faz uma feijoada que é comida de mãe, né? Eu fiquei ansioso assim para poder ir, aquele negócio à vontade. E quando foi hoje de manhã, eu estava cansado. Aí eu pensei, não vou no culto hoje não. Aí eu fiquei pensando, ontem a feijoada, né, que não tem nada a ver com coisa de Deus, com coisa mundana, que era o aniversário da minha mãe, eu fiquei ansioso para ir para o culto, eu vou me recusar aí, eu vou estar cansado, vou estar um monte de coisa. Aí foi onde que eu me forcei. Essa batalha ela é diária.
Vai vir outras. Escolha isso e lembre-se, está sendo escrito no seu livro, no seu diário, né? Próprio. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Isso aqui é Paulo dizendo aos coríntios que nós já deveríamos sermos mestres. Sabe o que significa isso, irmão? Já era para você estar pregando o evangelho para tudo quanto é lado. Nós somos meninos, porque não entendemos isso, não conhecemos Deus. Outro dia eu falei isso, o pessoal assustou. Você sabe que eu olhei e bem para mim, eu não conheço Deus. Você sabe que isso é sério? Um pastor falar isso, eu não conheço Deus. Se eu conhecesse Deus de verdade mesmo, meu irmão, eu não passava mais nem meio segundo relacionando ou conversando que não seja o evangelho com pessoas. Quero conversa de nada mais, nada. É de Deus eu quero, não é de algo. Presta bem atenção. Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Me tirou, te tirou do barro. Do barro. Glória a Deus. E fez, e construiu a gente para sermos exclusivos dele. E aí ele vem ao longo do tempo mostrando quem ele é. Você encontrou alguém que tem poder igual a ele? Sim ou não? Então por que dúvida? Por que tanta incredulidade? Por que tanto fica mendigando e dando para Deus sua miséria? Um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua vida, para se reverenciar ao Senhor. Por isso eu falo, nós não conhecemos Deus. A partir do momento que conhecermos Deus de verdade, eu vou ser 100% impulsionado pelo Espírito Santo. É isso aí. 1 Coríntios 3:1 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda somos carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Aí você olha para o seu coração. Quais são os sentimentos que estão operando em nós? Se eu sou espiritual, eu não vou permitir que ao meu redor tenha contenda, divisão, ira, porque o que tem em mim vai equilibrar tudo que está ao meu redor. Mas se em mim tem uma vida carnal, ao meu redor vai ter traição, vai ter mentira, vai ter falsidade, vai ter hipocrisia e tantas coisas mais. E aí eu pergunto, somos carnais ou somos espirituais? Hebreus 5:12 diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, né? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Olha bem você vê. Era para mim estar pregando isso aqui hoje. Não deveria ter necessidade disso. Não deveria ficarmos tomando só tarracada toda hora. Eu fico às vezes pergunto, Deus, Senhor, mas só tarracada? É porque nós precisamos disso, irmão. A igreja verdadeira, ela precisa ser confrontada para ter chance de morar no céu. Oba, oba, blá, blá, blá.
não nos ajuda a arrepender e muito menos nos converter. Põe isso na sua mente, no seu coração. Emoção, blá blá blá, movimento é muito bom se eu estiver no Espírito. Senão vai trabalhar só a minha emoção. Eu vou, vejo revelação, vejo poder de Deus e saio de lá o mesmo hipócrita, o mesmo mentiroso, o mesmo tudo de ruim. Você entrou no movimento, mas não entrou no poder. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem dormir nem diz amém. Você levanta. Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Todo dia a gente precisa de libertações. Pensou coisa errada, profana, prostituta, tudo está aqui. Cabe a você dar corda para isso ou cortar. Em nome de Jesus. Não quero isso para a minha vida. Quero me limpar, quero me santificar, quero me prontificar para o resto, o mestre. Eu não tenho que me prontificar para o mundo. Quem morreu por nós? Jesus. Foi Jesus, então eu tenho que me prontificar para Ele. Ninguém mais morreu por mim. O mundo morreu por nós, irmão. Então por que eu vou me reverenciar a Ele? 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta: aonde estão as coisas, ou estão as coisas que você sente prazer? Enumera aí. Onde estão os lugares, as coisas que você se espalda? Cuidado. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra, a luz para o mundo. Jesus nos chamou para isso. Jesus não te chamou para ir para as trevas, para você ser o sal da terra e a luz para o mundo. Pessoas que estão em trevas só vão conseguir a verdade, receber, ouvir a verdade, se você aceitar Jesus de verdade e se colocar como filho, como servo de Deus. Porque somos criaturas. Para me tornar filho e servo, eu preciso colocá-lo como meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Isaías 43 diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Nós somos a voz que clama no deserto. Esse mundo é como se fosse um deserto, não tem nada de bom. O que o deserto tem de bom? Hein? É como se fosse um deserto. E eu preciso o quê? Ser a voz que clama nesse deserto. E se eu colocar isso em prática, eu automaticamente estou me transportando para a luz, sendo luz e sal da terra, e luz para as trevas. Prepara o caminho do Senhor, meu irmão, com postura, com princípios, com decisões certas. Cada decisão, todo dia eu tenho oportunidade de tomar um monte de decisão. Olha, você vê até agora quantas decisões você já tomou. Você decidiu colocar esse tênis hoje. Você decidiu escolher a sua cueca, a sua camisa, a sua calça.
Você decidiu vir para a igreja. Você decidiu o café que você queria tomar. Se era café, se era pretinho, se era misturado, se era pão com manteiga, sem manteiga, sei lá o quê. Você decidiu isso tudo. Quantas decisões até agora? Isso vai seguir na nossa vida. Até de noite. Até o dia que a gente não estiver mais aqui. Olha quantas decisões. Se eu não tiver me posicionado na palavra, eu só vou tomar decisão equivocada. Feche os olhos. O Espírito de Deus muda todo o nosso percurso. Todo o nosso percurso. Em Josué 1,8 diz que não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Precisamos aprender a meditar na palavra e não nos prazeres desse mundo. Seus pensamentos, eles são muito importantes. Comece a dominá-los com os pensamentos de Deus. Deixa o Espírito de Deus introduzir na tua mente aquilo que vem do Senhor, e sim, a tua vida vai mudar. Eu gostaria que você meditasse nesse momento, nesse hino que vai ser tocado, e buscasse com reverência a presença do Espírito Santo. Agradecesse a Deus. Se você não tiver muito argumento, a sua adore, agradeça. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te adoro. Muito obrigado, meu Deus, por esse culto. Muito obrigado por esta igreja. Mas não perca a oportunidade de se aproximar do Espírito Santo. Ele é a essência que muda a minha história, a minha vida, a tua vida. Não cesse de buscar a essência, a presença santa e gloriosa de Deus.